paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, no seu lar, na sua família. Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus ele tem uma palavra para você. E a palavra de Deus nessa semana, nesse mês, para o mês de setembro, é uma palavra de grande conquista, uma palavra de libertação, que fica lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, que fala ali sobre um fato, um acontecimento na vida de uma jovem que era escravizada, e ela pensava que aquele poder que ela tinha era uma unção, era algo beneficioso para a vida dela, mas não era. E diz assim a palavra de Deus: aconteceu que indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. A palavra de Deus nos ensina que Paulo ele foi à cidade de Filipos e ali ele começou a fazer a obra de Deus. E na verdade, através do poder da palavra do Senhor, ele ganhou uma certa mulher, chamada Lídia, e na verdade era vendedora de púrpura, e a palavra de Deus diz que ela era temente a Deus e escutava ali o sermão, a mensagem, a palavra dos apóstolos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor abriu o coração dela para que ela viesse atender as palavras que Paulo dizia, e depois de ser ela batizada, diz a palavra de Deus, ela e toda a sua família rogou a Paulo, aos que estavam com ele, dizendo: se julgais que ela era fiel ao Senhor, que eles viessem à casa dela e ficassem na casa dela. E na verdade, ela constrangeu a eles com esse pedido e eles foram para a casa dela. E a palavra de Deus diz que eles, como de costume, oravam a Deus. E eles saíam para um determinado lugar para orar. E diz que por um tempo saía essa moça da cidade de Filipe. Ela, na verdade, era muito jovem. E ela, na verdade, acreditava que tinha esse dom de adivinhar, de prever as coisas futuras. Mas a palavra do Senhor diz, amados, que verdadeiramente, por alguns dias ela andou fazendo isso. Quando ela estava ali, nas praças, adivinhando a vida das pessoas, querendo saber o futuro, falando, ali prosperando os seus senhores, quando passavam ali Paulo e os demais com ele, ela falava: aqueles homens ali, na verdade são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Na verdade nós aprendemos algo aqui, que muitas vezes as pessoas elas querem nos convencer de algo, convencer-nos que elas estão falando a verdade. A palavra de Deus nos deixa bem claro: Jesus não é religião. Jesus, na verdade, ele é o Filho de Deus. Paulo não estava ali anunciando uma religião nova, não estava ali ensinando as pessoas, na verdade, uma nova doutrina, não. Ele estava ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, apresentando Jesus às pessoas como o verdadeiro e único Salvador da vida daquelas pessoas. E quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que um certo dia, eles indo para um lugar, ali onde eles determinaram para orar, essa moça novamente fala a mesma palavra. Ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E a palavra de Deus diz que Paulo, naquele dia, estava indignado. Voltou-se para ela e repreendeu aquele espírito que estava agindo na vida daquela moça. E ele o repreendeu em nome de Jesus Cristo. Ele disse, na parte B do versículo 18 do capítulo 16: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu.
O que nós aprendemos aqui? Que verdadeiramente o Espírito que estava na vida do apóstolo Paulo era um Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que, na verdade, certa feita, Jesus expeliu um demônio de um homem. E os fariseus, eles diziam assim: ele expele demônio por nome de Beelzebul, o maior dos demônios. Não. Jesus disse: eu expiro os demônios, mando os demônios embora da vida das pessoas pelo poder mínimo de Deus, o dedo mínimo da mão de Deus. E Paulo ali agora estava ali diante daquela realidade. Aquela moça, na verdade, ela era uma moça idolatrada. Aquela moça, ela era olhada pelas pessoas como alguém de um poder sobrenatural. Mas mal sabia aquelas pessoas da cidade ali que aquela moça estava, na verdade, possuída por um espírito enganador. E quando ela começou a falar ali, falando, querendo, na verdade, aquele espírito enganador, querendo se aliar com aqueles homens de Deus, com o apóstolo Paulo, ele então usa a autoridade que está no Espírito de Deus. E no nome de Jesus, ele ordenou que aquele espírito adivinhador, que aquele espírito enganador, que estava enganando não somente aquela população, mas também aquela moça, fosse embora e saísse dela. E segundo a palavra de Deus, aquela moça não teve mais poder de adivinhar. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Espírito de Deus, ele é poderoso. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. E aonde a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo de Deus, ele quer morar em você. Paulo disse bem claro que nós somos um santuário de Deus, a morada do Espírito Santo. Muitos outros espíritos querem, na verdade, fazer morada em nós. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem a depressão, de onde que vem o desânimo, de onde que vem aquele espírito pessimista que nos leva para baixo, que nos leva até mesmo a desistir. Muitas vezes nós não sabemos de onde vem a coragem do suicida, do homicida. E muitas vezes acontecem certas coisas terríveis que nós ficamos nos perguntando por que ele fez esse mal, muitas vezes para outra pessoa, para ele mesmo. Porque o Espírito que age ali, o Espírito que está morando naquela casa, naquele santuário, não é o Espírito. Todos nós que cremos em Jesus, nós recebemos de Jesus, da parte de Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo não confunde. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Aquele espírito adivinhador quis aliar, querendo se transparecer, querendo parecer que era o Espírito de Deus, mas não era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre a vida do apóstolo Paulo. E nós vemos ali a força maior, nós vemos ali qual espírito que estava ali, a ordem de Deus, porque Paulo olhou para ela, repreendeu e disse: retira-te dela. E a partir daquele momento, aquela moça nunca mais adivinhou. Meu irmão, eu digo para você que você tem a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso eu peço a você: venha nos fazer uma visita, venha nos visitar, venha ter uma comunhão com Deus. A nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela está, na verdade, situada aqui na cidade de Orlândia, na Rua 10, no número 1117A, no bairro Jardim Siena, em frente ao Alto Posto Cinquentão. E eu creio que Deus tem uma bênção para você. Eu creio que o Espírito Santo, ele vai fazer maravilhas na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo, ele está no controle de todas as coisas. E se tem um Espírito dizendo para você, que você é derrotado, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, eu quero dizer para você: esse Espírito é um Espírito mentiroso. Porque o Espírito da verdade é aquele Espírito que diz que você tudo pode. Como a palavra de Deus nos ensina, você tudo pode se você crer. O Espírito da verdade é aquele que te levanta. O Espírito da verdade é aquele que coloca no seu coração desejo de ouvir a palavra de Deus. O Espírito da verdade é aquele que coloca no seu coração desejo de estar na presença de Deus. E que Deus possa te abençoar. E que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. E que você venha entender o propósito de Deus. E abra a porta do seu coração. Aceite a Jesus. E receba o Espírito Santo. Para que você venha verdadeiramente ter as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Eu quero orar por você agora.
para que o Espírito Santo, através desse blog, através dessa mensagem, através desse meio de comunicação que é a internet, venha entrar na sua vida e na sua família e na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder, no nome de Jesus eu oro, eu peço a tua bênção. Pai querido, o Espírito da verdade, o Espírito que liberta. Pai querido, Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai querido, eu oro agora em favor dessa pessoa. Eu oro em favor da vida dela. Ó Espírito Santo, se ela abrir a porta do seu coração, entra e faça morada. Espírito Santo, venha morar nessa casa. Venha habitar nesse lar. Venha habitar não somente nessa casa, mas no coração de todos os familiares desta casa, toda a família desse lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa poderosamente. Pai querido, o Espírito do Senhor, Ele é poderoso. E em nome de Jesus eu repreendo toda a obra do mal. Em nome de Jesus eu repreendo a enfermidade. Em nome de Jesus eu repreendo todo o poder das trevas. Tudo aquilo que tem na verdade causado um sofrimento, uma tristeza no coração dessa pessoa. Ó Espírito Santo, entra agora nessa vida e abençoa essa família, abençoa esse lar, que eles venham ser felizes, que eles venham ter a verdadeira paz. Porque o Senhor Jesus nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Ó Pai querido, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você. Que você creia na palavra de Deus. E lembre-se, se o Espírito de Deus verdadeiramente está com o apóstolo Paulo, Jesus disse que nós também podemos receber o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão. Você que já é cristão, você que já crê em Deus, que você confie, que você busque cada dia mais o Espírito Santo. Você que nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, busque a Deus, que você vai ter uma experiência extraordinária. Porque o Espírito Santo, Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo habita em nosso coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha nos fazer uma visita. Você que está assistindo esse blog, visite sempre o nosso blog. Sempre nós temos atividades do grupo de mulheres, teatros, dança dos jovens da igreja, mensagens como esta. Sempre esteja nos visitando. E que o Espírito Santo esteja abençoando você poderosamente, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.